queridos, vamos agora para a questão 33, e essa talvez seja a questão mais difícil da prova de linguagens e códigos de 2019 do Enem. Nessa questão, a banca deu uma esticada de baladeira grande. Cobrou, inclusive, um assunto que não é muito trabalhado em sala de aula. Não é comum o professor de literatura abordar o impressionismo na literatura. A gente tem falado de impressionismo nas artes plásticas. De fato, ao longo do meu curso anual, eu dou uma aula sobre impressionismo. Porque o impressionismo é a primeira manifestação de arte moderna. O impressionismo abre caminho para as vanguardas europeias. Eu falo do Monet, eu falo do Renoir, eu falo do Edgar Degas, eu mostro as pinturas, eu trabalho as características do impressionismo na pintura. Mas não é comum a gente falar de impressionismo na literatura, até porque só recentemente a crítica passou a perceber a influência do impressionismo na literatura. A influência do expressionismo na literatura já foi trabalhada e já é trabalhada há um bom tempo. A influência do cubismo na literatura já é trabalhada há um bom tempo. A influência do surrealismo na literatura já é trabalhada há um bom tempo. Mas a influência do impressionismo na literatura é algo, de certa forma, novo. Não é fácil identificar e só recentemente a crítica começou a chamar a atenção para isso. Para o fato de que algumas obras podem revelar uma influência do impressionismo. E como essa influência se dá? Essa é a grande questão. O expressionismo, ele é uma escola. O cubismo, ele é uma escola. O surrealismo, ele é uma escola. O impressionismo é uma escola. Mas o expressionismo, como escola, se manifestou na pintura, no cinema, no teatro, na literatura. A gente não pode dizer que o impressionismo virou escola na literatura. Então, é uma influência que alguns críticos têm apontado em obras da época hoje. Certo? Então é uma questão difícil, que trata até de um assunto que só recentemente começou a ganhar destaque ou relevância. Vamos lá. Inverno, inverno, inverno. Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam. Tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como o vento. Tudo isto é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol ávaro que não vem. Raul Pompeia, em Canções Sem Metro. Olha lá. Se eu sou o professor que está elaborando essa questão, eu não vou tratar de linguagem impressionista. Eu vou falar de influência, sei lá, simbolista. Talvez fosse mais fácil para o aluno. Talvez fosse mais fácil para o aluno reconhecer nesse texto uma influência simbolista do que a presença do que a questão chama de linguagem impressionista. Por quê? Vamos ler a questão. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que se observa a imprecisão no sentido dos vocábulos,
dramaticidade como elemento expressivo, subjetividade em oposição à verossimilhança, valorização da imagem com efeito persuasivo ou plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. E aí? Até o item correto é difícil. Por que que eu trabalharia a influência do simbolismo na prosa do Raul Pompeia do que essa história de linguagem impressionista? Porque simbolismo é uma escola que a gente trabalha. Está no currículo escolar e todo professor tira uma aula para falar de simbolismo e das características do simbolismo. E lembra quais são as características do simbolismo? O simbolismo tem uma linguagem vaga e sugestiva. O simbolismo valoriza extremamente a musicalidade. É por isso que é frequente na poesia e na prosa simbolista a presença de aliterações e assonâncias. Lembrando, a aliteração é a repetição do som consonantal. A assonância é a repetição do som vocálico. A aliteração e a assonância são figuras que contribuem com o ritmo, com a musicalidade do texto. E o autor simbolista valoriza muito a musicalidade. Além disso, o simbolista entende que a realidade não deve ser apreendida através da razão. Se eu não vou apreender a realidade através da razão, eu vou apreender a realidade através de quê? Das sensações. Por isso que no simbolismo há tanta presença de sinestesia. Quando a gente fala de simbolismo, as figuras de linguagem mais associadas ao simbolismo são sinestesia, aliteração e assonância. A aliteração e a assonância, repetição dos sons, contribuem com a musicalidade, com o ritmo. A sinestesia é a aproximação de sensações diferentes. É eu fundir ou aproximar o paladar e o tato, a audição e o olfato. Então, por exemplo, o cheiro doce dos seus cabelos me embriaga. Cheiro é olfativo, doce é gustativo. A sua voz dura me feriu profundamente. Voz é auditivo, dura é tátil. Então, se eu aproximei ou fundi sensações distintas, de origens distintas, eu fiz uma sinestesia. Então, eu consigo perceber a influência do simbolismo nesse trecho do Raul Pompeia. Embora, olha só como é interessante, como a questão é difícil. Quando a gente fala de Raul Pompeia na escola, na aula de literatura, a gente não fala do Raul Pompeia como simbolista. Quando a gente fala do simbolismo, a gente fala do Cruz e Souza, a gente fala do Alfonso Guimarães. A gente fala do Raul Pompeia quando a gente fala de realismo e naturalismo. O Raul Pompeia é autor do clássico... Ai, que droga, me fugiu aqui agora. O Ateneu. O Raul Pompeia é autor do clássico O Ateneu, que trata da vida do protagonista. O livro é narrado em primeira pessoa, é memorialista, da vida do protagonista num colégio interno. Ele faz uma crítica muito grande à sociedade burguesa, de uma maneira geral, com um recorte no projeto pedagógico, educacional daquela sociedade burguesa do seu tempo. Então, normalmente, quando a gente trabalha o Raul Pompeia, a gente fala de realismo, a gente fala de naturalismo. Não é comum falar de impressionismo quando se fala do Raul Pompeia. Mas aqui, vamos lá. Tristes nevoeiros. Como é que um nevoeiro é triste? Frios negrumes. Olha a sinestesia. O frio é uma sensação tátil. O negrume é uma sensação visual. Da longa treva boreal. Descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente. Para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita,
onde apenas se ouve a voz do vento. Olha a literação, que passa uivando, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando. Olha a repetição desse som do V numa aliteração, que vai reforçando o ritmo, a musicalidade. Então, há muita influência do simbolismo aqui. Na presença da sinestesia, na presença das aliterações, no fato de o texto, apesar de ser em prosa, ser muito musical. Há influência do simbolismo até no decadentismo. O decadentismo é outra característica do simbolismo. O que é o decadentismo? É uma dor existencial, é uma angústia de viver, fruto do pessimismo do homem do final do século XIX. Então, eu percebo aqui várias características do simbolismo. Se a questão fala de simbolismo, seria mais fácil para o aluno perceber o item correto, que é o item plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. Essa cadência melódica está presente porque nós estamos diante de uma prosa poética. Se é uma prosa poética, é uma prosa em que há a presença de ritmo e musicalidade. E esse ritmo e essa musicalidade, dentre outras coisas, é alcançado pela presença de figuras sonoras como a aliteração. Professor, e essa plasticidade verbal, como assim? Até na redação do item correto ele dificultou sua vida. Quando é que eu digo que... Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso. Uma obra de arte plástica é uma pintura, é uma escultura. Quando a gente fala de artes plásticas, nós estamos falando de pintura e escultura. Por que que pintura e escultura são obras de arte plásticas? Porque tem materialidade. Porque eu posso ver, porque eu posso tocar. Então uma pintura tem materialidade física. Eu posso ver a pintura, eu posso tocar a pintura. Ela é plástica. Uma escultura tem materialidade física. Eu posso ver, eu posso tocar a escultura. Ela é plástica. Um conto tem materialidade física. Um poema tem materialidade física. Um romance tem materialidade física? Não. A literatura não tem materialidade física. Então, quando o autor descreve uma cena, eu não posso sentir o cheiro das plantas e flores presentes no cenário. Eu não posso ver as cores do ambiente. Eu não posso ouvir os sons presentes na cena. Eu só posso imaginar. Então não há na literatura materialidade física, plasticidade. Só que quando o autor descreve a cena de maneira muito detalhada, sobretudo recorrendo a muitas impressões sensoriais, eu digo que eu tenho um texto plástico, uma cena plástica, uma descrição plástica. Então, toda vida que esse termo plástico ou plasticidade aparecer em relação à literatura, é porque o texto, o autor no texto, deu plasticidade à cena, ou seja, procurou descrever a cena, o cenário, o ambiente, tudo, da maneira mais sensorial possível, para que o leitor se sentisse presente na cena. Quer dizer, a cena é descrita de uma maneira tão rica, tão detalhada, com tantas sugestões sensoriais que eu quase posso ver as cores, que eu quase posso ouvir os sons, que eu quase posso sentir os cheiros. E é isso que ele faz aqui. E é isso que ele faz aqui. Então, isso é muito simbolista. Mas o que é que a crítica recentemente tem apontado? Quando o autor recorre no texto a muitas impressões sensoriais, é porque há a influência do impressionismo. Porque qual era o objetivo do impressionismo na pintura? Sempre que eu falo de impressionismo, eu digo o seguinte: o objetivo do impressionismo na pintura era captar a impressão que a luz causa no espectador
ao incidir na natureza, a partir de efeitos luminosos. Falou de pintura impressionista, falou de luz. Porque o impressionista, ele entende que tudo que a gente vê está condicionado pela luz. Então, o que o impressionista quer é captar a impressão que a luz causa no espectador ao incidir na natureza. Então, trazendo isso para a literatura, eu vou ter influência do impressionismo na linguagem literária quando o autor der um foco, enfatizar elementos sensoriais. Quando a cena se manifestar literariamente, principalmente a partir de elementos sensoriais. Quando no texto a subjetividade se construir principalmente a partir da sensação. Certo? Então, é o item E. Olha como ele fala de uma sensação tátil, ele fala de uma sensação visual, ele fala de uma sensação auditiva e por aí vai. Então, é de fato uma linguagem muito plástica e muito melódica, muito musical. Item é questão difícil, mas eu espero ter conseguido destrinchar o conteúdo, explicar a questão e elucidar alguns conceitos para vocês. Ok? Terminamos a 33, bola para frente, vamos para a próxima.